O Grande Julgamentos está no ar. O programa de hoje mostra como foi o julgamento do recurso extraordinário 105-8333. Esse recurso extraordinário foi interposto pelo estado do Paraná. O caso é o seguinte: uma candidata a um cargo na Polícia Militar do Estado não se apresentou ao teste de aptidão física, alegou que estava na 24ª semana de gravidez e não poderia realizar o teste. Foi desclassificada e recorreu à Justiça. O Tribunal Paranaense deu ganho de causa à candidata. Os desembargadores entenderam que deveria ser feito o teste em outra data, já que ela estava grávida. O Estado, então, recorreu ao Supremo. O ministro Luiz Fux foi o relator do recurso extraordinário. Vamos direto à leitura do relatório. É essa tese que ficou afetada ao pleno com repercussão geral. Saber se é possível a remarcação de teste de aptidão física de candidata grávida à época de sua realização, independentemente de haver previsão expressa nesse sentido no edital do concurso público. Em seguida, a palavra passou ao procurador do Estado do Paraná. Ele levantou a hipótese de que o direito de adiar a data de uma etapa de um concurso possa ser estendido a ocasiões diferentes de testes físicos. Se admitirmos aqui, em discussão está única e exclusivamente teste de aptidão física, mas eu reitero, e por que não uma candidata num futuro breve, utilizando os fundamentos determinantes, a ratio decidendi, de que eventualmente possa ser adiada a prova, se valer também para uma prova objetiva ou discursiva, que não seja de teste físico, porque ela estava naquele momento, seja logo após o parto, ou numa gestação de risco que impedisse o seu comparecimento. A Procuradora-Geral da República rebateu. Suscitar questionamentos diversos sobre o eventual alargamento indevido da situação excepcional aqui descrita, para se averiguar quais hipóteses de impedimento seriam legítimas e ensejadoras do direito à remarcação da prova física, foge ao tema em debate neste recurso extraordinário. O Grande Julgamentos conversou com um preparador físico, especialista em testes para concursos. Ele explicou o que é o TAF. Mais conhecido como teste de aptidão física, é um trabalho de preparação para concurso público, que na verdade vem logo após a prova escrita. É uma segunda fase para quem é aprovado e é eliminatório. Então compõe-se mais ou menos de 4 exercícios, dependendo da carreira militar, tipo de concurso. Os exercícios podem variar, mas normalmente se trabalha por tempo ou por repetição. Por exemplo, corrida para homem 2.400 metros em 12 minutos, para mulher 2.200 metros em 12 minutos. Isso equivale mais ou menos a 12,5 quilômetros constantes do início ao final dos 12 minutos. E para isso exige preparo. Outro movimento trabalhado dentro do teste TAF são as barras, as pull-ups, que normalmente para a mulher é estático, a mulher segura somente o peso do corpo com o queixo acima da barra, e os homens fazem os movimentos dinâmicos, eles executam a barra por completo, tem toda uma técnica por trás disso, e se ele não executar da forma correta, mesmo conseguindo fazer as repetições exigidas, ele também é reprovado. O relator, ocupando temporariamente a presidência da sessão, votou pela improcedência do recurso extraordinário e disse que não se pode comparar a gravidez com doença temporária. Há de se reconhecer que o interesse que a grávida leve a gestação a termo com êxito exorbita os limites individuais da genitora, alcançando outros indivíduos e a própria coletividade. Enquanto a saúde pessoal do candidato configura motivos exclusivamente individuais e particulares, a maternidade e a família constituem direitos fundamentais do homem social e do homem solidário, na nomenclatura do professor José Afonso da Silva. Apesar de não ser considerado uma doença se estar grávida, e apesar dela também não poder prever, ou mesmo se tiver previsão de estar grávida ou engravidar, ou se ela descobre no processo, é preciso de uma liberação médica. E normalmente os exercícios que são exigidos dentro do teste TAF
acaba que não são tão confortáveis para que a mulher execute. Normalmente não dá para ser feito. O ministro Alexandre de Moraes deixou claro, logo no início do voto, que se posicionaria com o relator, ou seja, discordou dos argumentos levantados pelo procurador do estado do Paraná. Se o homem ficasse grávido, nós não estaríamos discutindo isso. Essa é a realidade. Ou seja, haveria um escalonamento de concurso físico para o homem. Isso é, a meu ver, o simples fato, e sei que obviamente não é culpa nem dolo do procurador que está aqui, mas do estado do Paraná levar isso para frente, mostra que nós ainda temos um caminho muito grande para combater uma discriminação que, se não é tão expressa e latente, né, como anteriormente, ainda existe. Aqui, a Constituição traz uma série de dispositivos diretamente ligados à questão da maternidade, ou seja, protetivos à mulher. O ministro Alexandre de Moraes foi além. E para que você entenda os argumentos levantados por ele, é necessário resgatarmos uma fala do procurador do estado do Paraná minutos antes. Como bem ressaltado, e aí eu faço a referência ao voto da ministra Carmen Lúcia, que se deparou uma vez com um concurso público do magistério de Minas Gerais, com 1 milhão de candidatos. Imaginando que magistério podemos ter a maioria, vamos imaginar, 50% mulheres. Seguramente haverá mais. 500 mil. Como compatibilizar a data de realização de teste para cada uma delas? Em respeito ao que foi levantado da tribuna, até citando a ministra Carmen Lúcia, que se deparou com um concurso de não sei quantas mil pessoas, é muito difícil num concurso ter 1000 grávidas, né? Nós não estamos aqui, né, nessa proliferação de gravidez e epidemia de cegonhas no Brasil. É um caso ou outro, nós sabemos, só que é um caso ou outro em concurso público, que quando é discriminado, levanta e acaba simbolicamente prejudicando toda a luta que vem sendo realizada para a equiparação de acesso aos cargos públicos entre homens e mulheres. O ministro relatou que, se porventura fosse um homem, não estaria sendo discutida tal questão. O entendimento do STF visa justamente coibir a discriminação do ingresso da mulher no mercado de trabalho e garantir o que disse a Constituição, que é garantir a maternidade, a proteção à mulher e assim sucessivamente. 2 votos contabilizados pela improcedência do recurso extraordinário. O seguinte, do ministro Edson Fachin, foi na mesma direção. A conclusão que chego vai em encontro da tese trazida à colação pelo eminente ministro relator e, por uma razão dentre as várias, de modo especial, é aquela que deriva do artigo 6º da Constituição da República Federativa do Brasil, que eleva a condição de direito social à proteção à maternidade. Creio que essa expressão derivada da Constituição fala por si só, além de documentos internacionais, dos quais o Brasil é parte, e de uma doutrina robusta que vai nessa direção, inclusive também de um professor paranaense, o professor Felipe Gil França, que tem um trabalho específico sobre esta questão nas cortes, nos tribunais superiores. Portanto, cumprimentando os ilustres procuradores, acompanho o eminente ministro relator. Até agora, 3 ministros declararam ser constitucional a remarcação de uma data para testes de aptidão física de mulheres grávidas em concursos. Isso, segundo eles, não fere o princípio da isonomia e da proporcionalidade. No segundo bloco, a gente continua com o resumo da sessão. Aguarde aí, o Grandes Julgamentos volta já. Para você que chega agora, o Grandes Julgamentos de hoje faz um resumo do julgamento de um recurso extraordinário. Este recurso, interposto pelo Estado do Paraná, pede ao Supremo que considere inconstitucional o adiamento de um TAF, teste de aptidão física, de um concurso, em benefício a uma candidata grávida. O caso específico é de uma candidata a uma vaga na Polícia Militar do Estado do Paraná
que não fez o teste porque estava na 24ª semana de gravidez. O Tribunal de Justiça do Estado entendeu que outra data deveria ter sido marcada para o teste dela. Aqui no Supremo Tribunal Federal, o relator deste recurso foi o ministro Luiz Fux. Ele negou o provimento ao recurso extraordinário e foi seguido pelos ministros Alexandre de Moraes e Edson Fachin. O teste de aptidão física é geralmente a segunda etapa de um concurso público da Polícia Militar de qualquer estado. Para quem se prepara, é importante seguir uma cartilha de treinamentos. E não é só isso. É necessário também um trabalho com o endócrino para que verifique o nível de gordura e massa magra para que isso possa ser trabalhado, havendo a necessidade de ganho de massa magra ou perda de gordura, e também de um nutricionista para adequar a alimentação. É necessário que pelo menos 6 meses antes isso já comece a ser observado, porque normalmente os candidatos deixam tudo para a última hora, achando que é mais fácil se dedicar para a prova escrita e assim que passar a se preparar para a prova prática, mas normalmente não dá tanto tempo de diferença entre uma prova escrita e uma prova prática, e aí o erro deles. O ideal é que realmente seja feito um preparo prévio para que ele tenha condição de executar com louvor a prova. Vamos ouvir agora o voto do ministro Roberto Barroso. Ele falou que impedir uma grávida de fazer testes físicos em um concurso em data diferente da dos demais candidatos é uma forma de fomentar a desigualdade. Eu considero incompatível com a interpretação adequada da Constituição a inserção em um edital de concurso público de cláusula que impeça a realização de testes físicos à mulher grávida em data diferente daquela em que realizada pelos candidatos de uma maneira geral. E acho mais ainda que é prescindível a presença de cláusula assegurando esse direito no edital do concurso, porque acho que é um direito que decorre diretamente da Constituição e, portanto, não precisaria ser explicitado no edital. E se vier a sê-lo, penso que será apenas com um caráter declaratório e não com um caráter constitutivo. Vários relatos médicos, e nós, qualquer homem médio tem conhecimento que quando a mulher está gestante, ela passa por vários processos no organismo dela. E por isso, ela não está nas mesmas condições que qualquer outro candidato que não está gestante. Haja vista que a condição física dela, naquele período, está passando por vários procedimentos internos, por várias mudanças e alterações internas. De volta ao plenário, com o voto da ministra Rosa Weber. Foi curto. Ela disse que o voto do relator, ministro Luiz Fux, foi exatamente na mesma linha de pensamento que tem sobre o assunto. A mulher que já é tão discriminada, que enfrenta tantas dificuldades e no mercado de trabalho, em comparação com os homens, nessa fase especial da gravidez, sem dúvida, ela demanda esses cuidados que levam a que se assegure uma remarcação do teste de aptidão física. Eu destaco que o edital não proibia, apenas ele vedava a remarcação no caso de uma doença e, nessa mesma linha, inaplicável o nosso precedente de repercussão geral. Como o ministro Fux, inclusive, me honrou trazendo à lembrança um julgado da minha lavra perante a primeira turma, eu me eximo de maiores considerações, cumprimento mais uma vez Sua Excelência e nego provimento ao recurso, presidente. A ministra Carmen Lúcia falou de preconceito. Ela disse que o direito em si não acaba com este mal, mas sim busca vedar sua manifestação. E deu um exemplo que, até pouco tempo atrás, era um tipo de preconceito formal. Até a década de 80, as mulheres não eram aprovadas em concursos para juiz se fossem mães solteiras. E que isto era devidamente posto à mostra nos chamados testes psicotécnicos, em que se perguntava, nunca se perguntou a um homem se ele era um pai solteiro, como se o pai fosse dispensável, que não é, na educação e na vida de quem tem o convívio e tem a possibilidade de ter pai e mãe
com a atuação na vida da gente, o pai não é definitivamente descartável. No entanto, o pai solteiro era aprovado para concurso de juiz. Até a década de 80 não tínhamos mães solteiras. E hoje, devo dizer que continua a haver muita dificuldade para as mulheres magistradas por causa exatamente da gravidez, do afastamento. Na hora das promoções não se conseguem, por exemplo, em relação às juízas federais, mais do que para as juízas estaduais. Porque para as juízas estaduais ainda se consegue que fique durante algum tempo ali. As juízas federais, que têm um deslocamento muito distante às vezes, que não tem alguém da família para acobertar exatamente no período ou da gravidez, ou no estado puerperal, ou no período subsequente, não conseguem sequer ter continuidade na carreira. Não são poucas as que desistem desta carreira. Eu estou dizendo da magistratura, sendo que o Poder Judiciário tem exatamente a guarda da Constituição com o princípio da igualdade, como mais vezes repetido. Pois não, me permite com muito gosto. Um por breve favor. registro histórico, na linha do que Vossa Excelência está dizendo. Quando eu era jovem no Rio, mais jovem, no Rio, agora já sou jovem há muito tempo, havia nos concursos para a magistratura um teste que se chamava investigação social. Que era dessa fase do E nesse chamado teste, psicotécnico. eles excluíam esquerdistas, gays e mulheres desquitadas ou mães solteiras. E os que tivessem alguma deficiência. Por isso, a única norma da Constituição... De todo gênero também. E a única norma, a única política de ação positiva que a Constituição estabeleceu na norma originária é exatamente em relação aos deficientes, que também não eram aprovados para concurso de juiz. O que é uma demonstração de uma sociedade na qual o preconceito prevalece e não de maneira explícita, o que às vezes para nós mulheres é até pior, porque é mais cínico. O ministro Ricardo Lewandowski lembrou do julgamento de um habeas corpus coletivo pela segunda turma do Supremo para compor o próprio voto. Este HC determinou que todas as mulheres presas grávidas, mães de filhos de até 12 anos ou mães de crianças com alguma deficiência física, passasse a cumprir a pena em casa. Para ele, é um exemplo que o Supremo deu para a proteção da família, do futuro do país. Penso que foi uma medida civilizatória. Nós nos baseamos não só na condição feminina, que merece toda a proteção, no caso da mulher presa, mas também neste artigo 227, em que nós visamos basicamente o bem-estar do brasileirinho ou do futuro brasileirinho que estava encarcerado. Esta nossa decisão, o senhor presidente, Vossa Excelência sabe, também comemorou, mereceu uma menção elogiosa no relatório da Comissão de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos. Eu acho que isso, para o Supremo Tribunal Federal, é um motivo, penso eu, de orgulho. É importante reafirmar isto, porque essa decisão não foi compreendida por determinados setores da sociedade, entendendo que nós estávamos, de forma discricionária ou até arbitrária, libertando criminosas, quando, na verdade, nós estamos seguindo estritamente a Constituição e protegendo, na verdade, é a criança que está para nascer ou a criança que está atrás das grades, juntamente com as mães aprisionadas. Faço esse registro, senhor presidente, para aproveitar este momento, dizer que, mais uma vez, a Corte reitera a proteção da mulher grávida, mas, sobretudo, da criança. E, por estes singelos argumentos, eu acompanho o relator exatamente no mesmo sentido. Antes do próximo voto do ministro Gilmar Mendes, o grande julgamento vai para o intervalo. A gente volta daqui a pouco. Você está no Grandes Julgamentos. Hoje o programa fala do julgamento de um recurso extraordinário interposto pelo Estado do Paraná. Este TRE pediu ao Supremo que considerasse inconstitucional a decisão do Tribunal de Justiça Paranaense que concedeu a uma mulher com gravidez de 24 semanas o direito de adiar o TAF, o teste de aptidão física, em um concurso público da Polícia Militar. O Estado alegou que não havia essa previsão expressa no edital. Além disso, segundo o Estado, não haveria condições técnicas para a remarcação, além de que a medida poderia aumentar o custo do certame.
Até agora, todos os ministros votaram pela improcedência do recurso extraordinário, ou seja, a mulher grávida tem sim o direito de adiar o TAF em um concurso público. Eu lembro que o julgamento é de repercussão geral, ou seja, o resultado passa a valer para qualquer caso semelhante. Chegou a hora do voto do ministro Gilmar Mendes. Ele registrou o quanto as mulheres têm conquistado espaços importantes na sociedade. Para ele, essa deve ser uma ação contínua. A despeito dos reparos e dos avanços que sempre se podem reclamar, é inequívoco que nós avançamos e progredimos significativamente nessa seara. E eu acho que é importante, de fato, fixar aquilo que aparentemente era connatural, que não se precisava sequer exigir que se inscrevesse no próprio edital, né? Parece que quando nós discutimos a questão à luz da funcionalidade, da eficiência do sistema de serviço público, nunca levamos em conta a questão da gravidez. De modo que, cumprimentando o eminente relator, o acompanho às inteiras. Até aquele momento, 8 ministros haviam votado pelo direito da grávida de adiar um teste de aptidão física em um concurso público. Portanto, maioria. O voto seguinte, do ministro Marco Aurélio, foi o único diverso. Como argumento, ele lembrou de um recurso extraordinário votado em 2013. Neste recurso, o Supremo entendeu não ser possível a remarcação de um teste de aptidão física em razão de características pessoais do candidato, como doença comprovada por um atestado médico, salvo se essa possibilidade estiver prevista no edital. Não foi o caso do concurso público para a Polícia Militar do Estado do Paraná. E aí nós temos o edital claríssimo a obstaculizar, e todos os candidatos ficaram alertados quanto a isso, a obstaculizar a remarcação das provas. Presidente, se disse, eu não me lembro de quem é a frase, que há mais coragem em ser justo, parecendo injusto, do que em ser injusto para salvaguardar as aparências, simples aparências, sob o meu olhar da situação concreta, para salvaguardar as aparências de justiça, sem ser incoerente, considerado voto isolado no precedente, que diz da impossibilidade ante o edital de remarcar-se as provas, precedente formalizado sob o ângulo da repercussão geral em 2013, provejo, presidente, o recurso interposto pelo Estado do Paraná. Estamos chegando ao fim do nosso programa. Restam 2 votos, do presidente, ministro Dias Toffoli, e do decano, ministro Celso de Mello. Este falou o quanto a mulher tem conquistado o direito de se apresentar como cidadã de direito. Citou vários exemplos e disse que essa ascensão é esperada e comemorada. O desenvolvimento conceitual subjacente à praxis do feminismo passou, nessas últimas 3 décadas, dos enfoques meramente reducionistas que encaravam a mulher como ente biológico, ao tratamento de sua situação como um ser social eminente, ou seja, incorporou-se a perspectiva de gênero para compreender-se a posição da mulher na sociedade. Com isso, acompanhou o relator, como fez também o presidente da Corte, ministro Dias Toffoli. As razões invocadas pelo eminente ministro Luiz Fux em seu douto voto justificam que, no caso, se dê, não é, integral, que se negue provimento ao presente recurso extraordinário, não obstante o brilho da sustentação, não é, que fez o eminente procurador do Estado do Paraná. Por isso, senhor presidente, eu, acompanhando integralmente o magnífico voto do eminente ministro Luiz Fux, eu peço vênia ao ministro Marco Aurélio para
negar provimento ao presente recurso extraordinário. Também eu cumprimento o voto proferido pelo ministro relator e todos os votos também proferidos pelos demais colegas nesse tema tão importante. Cumprimento o eminente advogado, o procurador do Estado e a procuradora-geral. Acompanho o relator, pedindo vênia também ao ministro Marco Aurélio, e proclamo que, por maioria, foi negado provimento ao recurso, vencido o ministro Marco Aurélio. Agora, a tese a ser definida, ministro Luiz Fux. Senhor presidente, a tese, a semelhança que eu procurei no voto, ela é uma tese sintética, enxuta e que está vazada nos seguintes termos. É constitucional a remarcação do teste de aptidão física de candidata que esteja grávida à época de sua realização, independentemente da previsão expressa em edital do concurso público. Pergunto se estão todos de acordo. Então, fica aprovada a tese agora mesmo enunciada pelo relator, à unanimidade. Agradecendo a presença de todos, declaro encerrada a presente sessão. Espero que você tenha gostado do nosso programa. Para rever o Grandes Julgamentos, acesse o nosso canal youtube.com/TV Justiça Oficial. Um abraço e até a próxima!